fazer essa tentativa. Como é que você analisa as decisões do Gilmar Mendes no Supremo? Vamos lá, você me colocou agora numa situação muito delicada, hein? Mas eu vou ser o mais sincero possível. O Gilmar, ele é um grande jurista. Dos nomes que tem ali hoje, ele é um dos únicos que sustenta o notável saber jurídico, que o cara é fudido. Você pode não gostar do Gilmar. Você pode achar o Gilmar o que você quiser, mas uma coisa ele tem. Ele tem o notável saber jurídico. Você não senta com o Gilmar e sai de uma conversa acadêmica a mesma pessoa que você entrou. Ele tem fundamento, ele é o tradutor no Brasil do Konrad Hesse, que são os nomes de ponta dos juristas na Alemanha. O cara é fodido. Esse é um primeiro ponto para se falar do Gilmar. Então, assim, você goste ou não goste dele, ele é o grande cérebro do Supremo Tribunal hoje. As decisões mais polêmicas do Gilmar, que é Gilmar só solta bandido, que esse é o bordão clássico no Brasil. O Gilmar só solta bandido? Sim, o Gilmar só solta bandido. Mas por que o Gilmar só solta bandido? Essa pergunta que nunca é feita. Por exemplo, pega a lei anticrime, que de anticrime só tem o nome. Quem fez a lei? O Gilmar? Não. Quem fez a lei foi o Congresso Nacional. Quem sancionou foi o Gilmar? Não. Quem sancionou foi o Jair Bolsonaro. Pega a lei anticrime, aí você vê lá uma previsão de que se a audiência de custódia do cara preso temporariamente não for feita em 5 dias, a prisão tem que ser relaxada. Ou, se em 6 meses o juiz não der um parecer para renovar a prisão preventiva, a prisão tem que ser relaxada. Ninguém leu a lei. Todo mundo sabe que foi aprovada a lei anticrime. Mas o que está dentro da lei anticrime? Está isso aí. Aí chega na primeira instância. Na primeira instância, o cara vai falar assim, aquele corporativismo, né? O advogado pediu para soltar o bandido, porque o bandido vai preso. Quem é responsável pelo cumprimento da prisão é um juiz de primeira instância. A gente fala que é o juiz da execução penal. É ele que analisa a progressão do regime de pena, é ele que analisa em primeiro lugar habeas corpus, é ele que analisa todos os pedidos do advogado em primeiro lugar, porque é o juiz da execução. Aí chega lá, o juiz da execução tá lá com um monte de coisa para fazer, não marcou audiência no prazo da nova lei. Ou esqueceu de fazer o parecer para prorrogar a prisão preventiva. É claro que a hora que o advogado vai lá peticionar, o juiz vai falar, não, continua, eu não tenho que cumprir o prazo, eu sou juiz, eu estou acima da lei. Aí chega no tribunal regional, que é a segunda instância, que é aquele tribunal formado por juiz de primeira instância, que tem tem uma convivência. O cara vai falar, realmente, o juiz está acima da lei, ele tem tanta coisa para fazer, ele vai ter que cumprir um prazo da lei. A lei que o Congresso fez, que o presidente aprovou. Aí chega no Supremo, que é o lugar que ele vai olhar e fala, porra, a lei manda soltar. Como é que eu vou falar que o juiz de primeira instância está acima da lei? A lei manda soltar, eu vou soltar. Então você concorda com as decisões dele? Eu não concordo. Olha, eu concordo com a decisão dele. Eu não concordo com o conteúdo da lei. A lei não deveria ser. A lei precisava dar prazo para o juiz marcar audiência? Não precisava. Entendi. A lei poderia falar, preso, o juiz deve marcar uma audiência. Acabou. Mas a lei fala, deve marcar em tantos dias sob pena de relaxamento de prisão, que é soltar o preso. Ou eu concordo com a decisão para poder concordar com a validade do voto das pessoas, ou eu não concordo com a decisão, porque na verdade eu não concordo com o conteúdo da lei, e aí eu tenho que discordar da qualidade do voto das pessoas. É uma situação meio acéfalo. Agora, como que chega no jornal? É o bandido sendo posto para fora, e o bandido é posto para fora
pela ordem do ministro, o jornal não vai até o texto da lei. E mesmo se o jornal for até o texto da lei, a manchete não vai. E quem vai ler só no WhatsApp lá Entre linhas. a manchete não vai saber por quê. Então, como é que um conteúdo de lei vai ser mudado? Agora, a pessoa não sabe. Então, quem fica de bandido é o ministro. Porque ninguém vai saber. Essa lei foi mudada, ela foi alterada em 2019. O pacote anticrime deveria endurecer as prisões preventivas. Fez o Você contrário. deveria falar, o cara está preso preventivamente, fica lá. Se o presidente sancionou, não, mas fica lá. Mas não existia até a lei anticrime a exigência do juiz fazer um parecer para renovar a preventiva. Ele podia ficar lá. Foi o Congresso que colocou essa condição, que ele tem que ser solto. Não existia essa condição. O cara podia ficar preso preventivamente o resto da vida, porque não tinha previsão. Aí ele pega uma lei que chama anticrime, engana o povo. Ó, uma lei anticrime. Agora acabou o crime no Brasil, hein? Agora você anda de iPhone na Avenida CUPC, velho. Na guia. Acabou o crime. Aí a lei anticrime, na verdade, ela dificulta você manter um preso preventivo. Aí o juiz de primeira instância não acata a lei, porque a lei é ruim para ele. Ela dá para ele um monte de prazo, ele já está cheio de coisa na vara da execução penal, está entupido de trabalho. Aí ele vai falar assim, porra, velho, eu tenho que prever essa lei. Não, eu não tenho que prever essa lei. Se eu não dei nenhum parecer, é que continua. Eles decidem assim. Aí é o seguinte, eu tenho que concordar com a decisão, mas eu discordo do conteúdo da lei. E quem faz a lei não é o Supremo. Aí você vai emendar a sua pergunta, que eu sei. Mas o Supremo não faz o que quer com a lei? É isso que me deixa desesperado. Porque quando eu concordo com uma decisão impopular, mas que está com base na lei, porque eu não concordo com a lei, eu compreendo o meu raciocínio jurídico. Agora, eu não consigo defender coisas que vão contra o texto da lei. Por exemplo, uma coisa que eu não consigo defender é essa mudança de posição que o Supremo tem de prisão depois de segunda instância. Trânsito julgado, quando é o trânsito julgado? Uma hora é tal hora, outra hora é tal hora? Isso é defensável. Todos os juízes, todos os ministros, seja o Gilmar, seja o Celso de Mello, qualquer ministro que tenha ido e voltado nessa questão, não tem defesa. Isso é palhaçada com o povo brasileiro. É palhaçada com o povo brasileiro. Você fazer... Você concorda com a prisão em segunda instância? Eu não concordo. Não? Sabe por quê? Porque a Constituição não... Eu concordo, eu queria que tivesse. Mas a Constituição enfiou lá a porra do trânsito em julgado. O que eu faço? Nego vigência à Constituição? Sabe por que eu tenho medo de mexer com a Constituição? A Constituição foi mal feita. A Constituição brasileira foi mal feita pra burro, velho. Ou Constituição ruim. Mas foi feita lá nos anos 80. Se a gente nega a vigência à Constituição hoje, olha o Congresso que está aí. Então eu prefiro ter essa Constituição ruim Do que botar em risco. do que deixar esse povo fazer.